No vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas preciosas que são comprovadas pela ciência para você reduzir a sua pressão arterial e em quem não tem pressão alta evitar o desenvolvimento dessa doença. Por que esse tema é tão importante? 1 a cada 3 adultos brasileiros tem um diagnóstico de pressão alta. E pressão alta é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de AVC, de infarto, insuficiência cardíaca, arritmias. É um dos principais fatores de risco para mortalidade precoce na nossa população. Infelizmente, muitos pacientes não sabem ter um diagnóstico ou não tratam direito essa condição que pode ser tão perigosa. Me acompanhe até o final que vocês vão adorar esse vídeo. Eu sou o Dr. Moser Susgan, sou cardiologista e no vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas para vocês controlarem a pressão arterial e evitarem o desenvolvimento dessa doença. Essas dicas servem para quem tem desde pressão alta até quem não tem pressão alta e quer evitar o desenvolvimento dessa doença. A pressão alta ela tem um cunho genético importantíssimo. Então se você tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que têm pressão alta, o seu risco ele já é mais aumentado. Agora, se você não cuidar do seu estilo de vida, não cuidar das dicas que eu vou falar agora para você vai aumentar o seu risco de desenvolver pressão alta. Um estudo mostrou que aproximadamente 40 a 50% dos pacientes que têm pressão alta não sabiam ter o diagnóstico. Isso é muito ruim, porque se você não sabe o diagnóstico, você não vai se cuidar apropriadamente e você vai estar exposto aos riscos da pressão alta. E mais ou menos também 40 a 50% dos pacientes que sabiam do diagnóstico não estavam com a pressão muito bem controlada ou não tratavam adequadamente. Então vamos para as dicas de hoje. A primeira dica é controlar o consumo de sal. O sal que a gente usa na cozinha, que é o cloreto de sódio, o ideal é que a gente consuma até 5 gramas dele todos os dias. Isso dá mais ou menos 2 gramas de sódio. Infelizmente, um estudo mostrou que a média da população é do consumo de 12 gramas. Então, em vez de 5, a população consome mais do dobro, quase 12 gramas de sal todos os dias. A fonte desse sal é, além daquele sal que a gente coloca na comida, cozinhando em casa ou comendo fora de casa, é o sal presente em produtos que são ultraprocessados. Esses produtos são ricos em sódio e muitas vezes os pacientes não sabem. Até produtos que parecem docinhos têm sódio na composição. O sódio, ele vai fazer com que a gente puxe água. Joga um pouquinho de sódio na mesa, de sal, de cozinha, e joga um pouquinho de água, ele puxa. Isso vai fazer com que a gente aumente a nossa pressão arterial. Obviamente tem pacientes que são mais sensíveis a isso, pacientes que são menos sensíveis, existem chamados pacientes sal sensíveis, mas o que é indicado na literatura? Que você reduza o consumo de sal, isso com certeza vai melhorar o controle da sua pressão arterial. Além do sal, é orientado que a gente aumente o consumo de alimentos ricos em potássio. Só não é para sair consumindo comprimido de potássio, fórmula, mas você deve comer uma alimentação que é rica em potássio. Então, por exemplo, batata doce, ervilha, feijão, cenoura, folhas verdes escuras, esses alimentos são ricos em potássio. Isso pode, junto com a ingesta baixa de sódio e rica em potássio, melhorar o controle da nossa pressão. Além disso, a gente tem que falar, obviamente, da alimentação balanceada. A alimentação balanceada não só vai trazer nutrientes adequados pra gente, como vai reduzir o risco da gente ganhar peso, da gente desenvolver pré-diabetes, diabetes, todas as outras doenças associadas ao ganho de peso. Então a gente orienta que consuma uma dieta rica em vegetais, em folhas, legumes, frutas, uma alimentação pobre em gordura saturada. Não é para deixar de comer gordura saturada, mas é para a gente controlar a quantidade que a gente come. Em excesso não é legal. Evitar o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes, entre outros. Esses alimentos, eles têm sódio, por incrível que pareça. Esses alimentos também são ricos em carboidratos, que vão fazer a gente ganhar peso e vão piorar o metabolismo do nosso corpo. Outra orientação, evitem o excesso de açúcares. Excesso de açúcar, além de aumentar a nossa glicemia, de aumentar o nosso risco de envolver doenças, vai fazer com que a gente ganhe peso. O ganho de peso vai fazer com que a gente aumente o nosso risco de desenvolver pressão alta. Antes de continuar, pessoal, queria pedir por gentileza, estou trazendo conteúdo aqui para vocês, me ajudem também, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem aqui o sininho, desse jeito o YouTube entende que esse vídeo é legal e manda para mais pessoas assistirem, compartilhem com amigos, familiares, com quem precisa melhorar o controle da pressão alta, com quem quer aprender mais sobre cardiologia. Tudo que eu trago aqui para vocês é baseado em evidência, em ciência. Se inscrevam no meu Instagram, comentem aqui embaixo que eu adoro responder para vocês e vamos continuar. E a última orientação sobre alimentação é que a gente não consuma
Ou faça de tudo para não consumir alimentos ultraprocessados. Os alimentos, eles têm sódio, eles têm gordura, eles não fazem bem para nossa saúde. Então, aquela máxima, descasque mais e desembrulhe menos. Isso vai fazer com que sua pressão seja mais controlada. Segunda dica, cuide muito bem do seu sono. Durante a noite, a gente libera hormônios que vão fazer nosso corpo se autorregular. A gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano. O nosso corpo, ele libera hormônios dependendo do horário do dia, dependendo se a gente está dormindo ou não. Então é importantíssimo a gente ter ali mais ou menos 7 a 9 horas de sono. Ah, doutor, mas eu durmo 5 horas, acordo super bem. Sim, mas isso não é bom para sua saúde. Com certeza, se você estivesse dormindo mais, você estaria mais saudável. Então, ter uma quantidade adequada de sono, dormir mais ou menos no mesmo horário toda noite e acordar mais ou menos no mesmo horário vai fazer com que o seu corpo fique equilibrado. Durante a noite, a nossa pressão é natural que ela caia. Ela cair faz bem para o nosso metabolismo, faz com que no dia seguinte a nossa pressão fique mais controlada. Quem tem apneia do sono deve tratar essa condição porque os pacientes que têm apneia durante a noite, durante a apneia o oxigênio cai e a pressão sobe. Então os pacientes durante a noite ficam tendo pressão muito alta, isso machuca muito o nosso corpo e fica aumentando a sua pressão durante o dia. Imagina isso repetidamente, isso é um perigo. Aumenta o risco de arritmia, de infarto, de AVC. Tanto dormir uma quantidade adequada quanto cuidar de apneia do sono em quem tem, vai melhorar o controle da sua pressão arterial. Número 3, não podia deixar de falar dos exercícios. Tanto a prática de exercícios aeróbicos, que são bicicleta, caminhada, natação, corrida, quanto exercícios de ganho de massa muscular, de resistência, são comprovadamente bons para o controle da pressão alta. Não é só os exercícios aeróbicos, pessoal, como muita gente pensa. E o que a gente recomenda? De atividade aeróbica, mais ou menos 150 a 300 minutos semanais de atividade moderada, ou de atividade intensa, 75 a 150 minutos semanais. O que vai ser intenso ou moderado depende de cada caso, e isso o médico te orienta na consulta baseado na sua saúde. E a gente orienta que divida esse tempo na maior quantidade de dias possíveis, idealmente aí 5 dias. E outros dias que você faça musculação, idealmente 2 a 3 vezes por semana de exercício de ganho de massa muscular, pessoal. O músculo, ele é um órgão que produz muitos hormônios, ajuda no metabolismo, diminui o risco de muitas doenças. Então, a atividade física é essencial para quem trata a pressão ou quem quer evitar o desenvolvimento de pressão alta. Quarta dica, evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Ah, moça, mas já ouvi que bebida alcoólica pode fazer bem para o coração. Sim. O que a gente orienta? O que a literatura diz? Toda bebida alcoólica pode ter um potencial de causar mal para a nossa saúde. Mas quem bebe, a gente orienta que beba pouco. Beber em excesso vai fazer muito mal para a sua saúde. Além de você colocar muitas calorias no corpo, a substância presente nas bebidas alcoólicas, o álcool, ele vai machucar seu corpo. A gente pode, por exemplo, dilatar o coração, vai aumentar a pressão arterial, vai machucar os nossos vasos sanguíneos, pode prejudicar o nosso rim. Estima-se que mais ou menos 10 a 30% das pressões altas são causadas por excesso de bebida alcoólica. Evitar o consumo em quem não bebe ou em quem bebe, diminuir o consumo, vai fazer muita diferença. A quinta dica é não fumar. Quando a gente fuma, logo depois que você fumou, a sua pressão arterial ela já sobe. Então as substâncias que tem no cigarro faz a nossa pressão arterial subir, nossos vasos ficarem mais contraídos. E quem fuma vai ter hábitos de vida menos saudáveis. Vai fazer menos exercício, vai comer pior, pode beber mais. Então, o tabagismo, ele vai fazer com que as suas artérias, a camada interna delas, fique mais machucada, forme mais placa de gordura. Ela muda a contração e a dilatação dela. Isso vai aumentar a sua pressão arterial tanto a curto quanto a longo prazo. Então, não fumar vai fazer você ter, com certeza, menor risco e maior controle da sua pressão arterial. A sexta dica, e por último, não menos importante, é o controle do peso. Não só evitar a obesidade, como evitar o sobrepeso. O acúmulo de células de gordura, além de secretar substâncias que vão fazer muito mal para a nossa saúde, aumentar o risco de pré-diabetes, diabetes, infarto, AVC, câncer, vão fazer com que a nossa pressão arterial fique mais alta. Estima-se que mais ou menos a perda de 1 quilo vai fazer com que sua pressão caia 1 milímetro de mercúrio. O que isso significa? Vamos lá. Se o paciente perdeu 10 quilos, ele vai cair 10 milímetros de mercúrio. Então, um paciente que está com 140 de pressão, o famoso 14, ele vai cair para 13. Isso vai fazer com que esse paciente já diminua muito o risco dele. Vai fazer com que a gente evite de dar remédio para esse paciente. Agora, imagina se ele perde mais peso ainda. Quem aqui já não conhece um paciente que fez cirurgia bariátrica, perdeu muito peso, ou tirou todos os remédios de pressão, ou tirou a maioria? Então, o peso e a pressão,
elas vêm muito associadas. Então o paciente ganha peso, a pressão dele vai subir. Ah, mas ele não ficou hipertenso, mas a pressão dele vai subindo com o tempo. Então controlar o peso é essencial. Qual o peso que a gente orienta, pessoal? Obviamente, aqui é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala de índice de massa corporal, a gente está colocando todo mundo aí no mesmo escopo, né? Esse paciente que tem mais, por exemplo, massa muscular, o MC não entra tanto, mas em geral, a gente recomenda que os pacientes abaixo de 60 anos tenham um índice de massa corporal mais ou menos entre 20 e 25. Os pacientes mais velhos, isso aí vai variar um pouquinho, ou no paciente que tem muita massa muscular, mas idealmente é isso que a gente orienta, que a literatura orienta no geral. E é importantíssimo a gente controlar a circunferência abdominal. Qual que é a medida ideal nos pacientes abaixo de 60 anos? Homens que tenham essa medida aqui mais ou menos 90, 94 centímetros, isso ou abaixo, né? E as mulheres mais ou menos 80 centímetros. Por quê, Moser? Porque essa gordura visceral é uma gordura inflamatória, uma gordura que aumenta o risco de desenvolvimento de todas as doenças possíveis, inclusive pressão alta. Então controlem o peso, que com certeza a sua pressão arterial vai ficar muito mais controlada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desejo muito que vocês cuidem muito bem da saúde de vocês. Mandem esse vídeo para alguém que vai gostar de aprender essas dicas, para alguém que precisa dessas dicas. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Também me sigam lá no Instagram, assistam outros vídeos do canal, vou deixar um vídeo aqui no final para vocês assistirem sobre resistência à insulina. E até a próxima, pessoal!